Dentro do universo Solo Leveling, existe um ranking oficial dos caçadores mais poderosos, calculando não só força bruta, mas feitos e conquistas também. Hoje eu não trouxe esse ranking, mas você pode encontrar ele sendo citado várias vezes ao longo do manhwa. Porque esse ranking não leva tudo em consideração. O próprio Sung Jin-woo não faz parte desse ranking. Eu resolvi fazer um top 10 com os mais poderosos. Claro que alguns fazem parte daquele ranking também, mas nem todos. Inclusive tem até caçador BR na parada. Provavelmente você sabe já quem vai ficar em primeiro, mas eu duvido você acertar o segundo colocado. Já aproveita e coloca aí nos comentários e depois vê se você acertou. 10º lugar, Goto Ryuji. Goto é o caçador mais poderoso de todo o Japão. Ele é o mestre de guilda da Draw Sword Guild. Essa guilda era a segunda maior da Ásia, contando originalmente com singelos 11 caçadores Ranking S. Inicialmente, quando Ryuji surge lá no manhwa, ele se mostra uma pessoa muito equilibrada, ponderada, muito educado, mas na realidade ele não é nada disso. Só para não perder aquele costume, daqui pra frente vão ter alguns spoilers, então prossiga por sua conta e risco. Eu não vou falar nada muito grande como morte de personagem ou coisa nesse sentido, mas vão rolar spoilers tanto do anime quanto do manhwa. Avisos dados, bora lá. Ryuji é um cara muito ambicioso, mas no mau sentido da palavra. Ele tem um desejo ardente de provar a força dele, o que faz ele realizar feitos meio megalomaníacos, e normalmente decisões muito impulsivas e nem um pouco sensatas. Isso é um dos motivos pelo qual ele está em último nessa lista. Provavelmente, se ele tivesse uma postura mais Peaky Blinders, mais frio e calculista, ele provavelmente estaria em algumas posições acima. Afinal de contas, ele é muito poderoso. Mas não é o caso. Seu grande objetivo é completar uma Dungeon Rank S sozinho, com a esperança de obter reconhecimento pelos seus feitos e ser aclamado no mundo dos caçadores. Ele é obstinado a ser lembrado como o melhor de todos. Ryuji não hesita em usar os outros para conseguir alcançar seus próprios objetivos, sem se importar nem um pouco com as consequências dos seus atos. Um exemplo muito claro disso foi durante a invasão da ilha Jeju, onde o Goto foi um dos poucos caçadores estrangeiros a se oferecer para ajudar o governo da Coreia do Sul na batalha contra as formigas. Mas as suas intenções não eram de ajudar o povo, nem nada nesse sentido. Não era nada altruísta. Seu verdadeiro plano era utilizar os caçadores das outras nações para eliminar o maior número possível de formigas, sumir com essa galera e depois levar todo o crédito para si mesmo. Ele usa uma katana e ele é muito badass. Ele é aquele vilão com os toques de anti-herói, ou um anti-herói com toque de vilão, dependendo do ponto de vista. E ele não tem grandes habilidades nem nada nesse sentido. Ele só é muito forte e ponto. Não tem papinho, não tem magia, não tem, oh meu Deus, é simplesmente uma katanada e fé. E mesmo esse cara sendo muito poderoso, ele não dá nem pro cheiro do resto da lista. 9º lugar, Lennart Nierman, o caçador mais forte da Alemanha e uma das figuras mais respeitáveis no mundo dos caçadores. Embora ele não ocupe o topo da lista dos caçadores que eu falei lá no começo, ele tá lá na 12ª posição. Então assim, ele não tá tão distante assim do topo. Ele é uma figura única que conseguiu chegar onde chegou sem nenhum poder dos governantes. E se você não sabe o que são os governantes, dá uma conferida nesse vídeo aqui falando sobre os deuses do mundo do Solo Leveling que você vai entender. Mas de uma forma muito rápida para você não ter que ir lá naquele vídeo e depois voltar. Os governantes, eles são deuses que ajudam a humanidade. Existem 8 governantes e cada um deles concedeu a um humano herdar os seus poderes. Então existem 8 caçadores na humanidade que possuem poderes praticamente divinos. E agora vamos voltar a falar do Lennart. Ele não é um desses caçadores. E mesmo assim, ele tá em 9º lugar no nosso ranking. Isso significa que a sua força não vem de um vínculo direto com uma dessas grandes entidades, mas sim com seu próprio treinamento e suas habilidades excepcionais. Lennart também possui uma das skills mais raras de todo o universo de Solo Leveling, especialmente quando a gente começa a falar de ranks mais altos. Ele não é babaca. Ele não é aquele cara desnecessariamente arrogante, ele é um cara na dele, tranquilo, super paciente. O que ajuda muito ele em questões políticas, que ele se envolve bastante. E aí você junta isso com o poder bruto mesmo, ele se torna uma figura extremamente poderosa. Porque afinal de contas ele não consegue te ganhar só no braço, mas também na cabeça. Então assim, cara difícil de bater de frente. Ele é um cara tão tranquilo e tão observador que é quase como se ele tivesse uma skill de percepção passiva. Por exemplo, quando ele encontra o Sung Jin-woo a primeira vez, ele percebe muito rápido a presença do Exército das Sombras dentro dele. Mesmo sem ser capaz de ver fisicamente, ele sentiu essa presença de alguma forma no Sung Jin-woo. Isso mostra apenas não a sua força, mas também a sua capacidade intelectual de conseguir perceber detalhes no ambiente no qual ele está inserido, o que faz com que ele seja um oponente extremamente difícil de encarar. Ainda mais nesse mundo onde todo mundo que tem um pouquinho de poder se torna extremamente arrogante. Embora o Lennart tenha poder de destruir praticamente qualquer inimigo, ele nunca usou seu poder de alguma forma egoísta. Ele é alguém que se preocupa genuinamente com o bem-estar dos outros e sempre tenta seguir o caminho que vai beneficiar a maioria. Isso faz com que o Lennart não seja apenas poderoso, mas também admirado e respeitado. O que, mais uma vez,
ajuda em todas as questões políticas com a qual ele acaba se envolvendo bastante. Ele provavelmente venceria o Goto num X1 só pela estratégia, sem necessariamente ter que usar 100% do seu poder. Oitavo lugar, Go Gun-hee. Em seguida a gente tem Go Gun-hee, o presidente da Associação dos Caçadores da Coreia do Sul. Embora ele afirme que não é o caçador mais forte do país, é meio difícil você acreditar nisso, já que sem o Sang Jin-woo, ele ainda se manteve como uma das figuras mais poderosas da nação. Ele é um dos caçadores que possui o poder dos governantes, fazendo com que ele tenha um nível de poder que pouquíssimos caçadores têm acesso. O poder que ele ganha por conta dessa conexão com essa entidade faz com que o Go Gun-hee esteja num patamar muito elevado. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato dele não estar nos seus 19 aninhos de idade, a idade se torna um elemento que limita o teu potencial máximo. Ou seja, ele só consegue usar os poderes dele por uma fração do tempo que ele conseguiria em condições plenas da sua juventude. Apesar de todas essas limitações físicas, o Gun-hee já se provou ser muito mais forte do que ele parece a princípio. O que dá uma cartada a mais pra ele, já que todo mundo vê ele como velhote e tal, acha que ele não tanca mais tanta coisa, e é um ótimo elemento de surpresa. À primeira vista, ele pode ser facilmente subestimado como um idoso qualquer, mas ele ainda é muito poderoso. Gun-hee, com toda a sua experiência de vida, ele segue sendo uma peça-chave no equilíbrio de poder da Coreia do Sul. O cara é uma autoridade muito respeitada no mundo dos caçadores. Talvez no seu momento atual ele não seja o mais poderoso, mas com certeza a experiência faz com que ele seja o caçador mais forte fora do nível de poder que a gente vai entrar agora. Porque agora a gente vai entrar em outro patamar. Esses três que eu falei até agora, a gente pode ter até alguma discussão entre o nível deles, quem é mais forte que quem e tudo mais. Mas o próximo da lista em diante tá anos-luz de distância de qualquer um deles. Sétimo lugar, Jonas. Chegamos no nosso brasileirinho, no nosso brazuca, no nosso BR. Que não tem nada melhor do que ter uma representação boa de brasileiro nas obras orientais, porque é muito difícil. Então, galera, sentamos aqui para editar e não tem nenhuma imagem, nem do Jonas, nem do próximo caçador da lista. Então, apreciem aí, cortes da minha bela face, mas é aquilo, né? Se os caras são tão fortes sem sequer aparecer, imagina aparecendo. Jonas é um dos maiores nomes entre os caçadores ao redor do mundo. A sua posição entre os melhores é uma combinação de habilidades excepcionais e um imenso poder, o que coloca ele em um nível muito raro de competência. Jonas também possui um dos poderes herdados pelos governantes. Ele possui uma habilidade que permite com que ele consiga transmitir pensamentos e informações sem a necessidade de palavras, o que faz dele um estrategista muito poderoso em batalha. É quase como se fosse a família Yamanaka de Naruto, só que sem todas as firulas obrigatórias, tipo pessoas. E ele também consegue mover objetos com a mente, a la Jinri. Além disso, Jonas possui a habilidade de manifestar um corpo espiritual, um poder que permite com que ele consiga criar uma forma física que transcende as limitações do corpo humano. Ele é uma figura quase lendária no mundo dos caçadores, e no sentido mais profundo da palavra lendária. Ele não aparece muito na história, provavelmente porque ele está no Brasil, e isso acaba tornando a sua figura ainda mais misteriosa. E ele é quase uma lenda mesmo, as histórias dele são contadas entre os caçadores e ninguém sabe o que é verdade e o que não é. Ele raramente é visto, mas a sua reputação coloca ele nessa posição do nosso ranking. E uma coisa que eu acho muito legal é que ele mostra como existem vários caçadores espalhados no mundo do solo leveling e o quão rico é esse universo e quantas possibilidades podem ser exploradas em outros países e tudo mais. Sexto, Siddharth Bakchan. Agora a gente chegou nos caçadores de nível nacional. O Jonas é até colocado como nível nacional em alguns lugares, mas como ele não tem tanta presença no núcleo principal que a gente acompanha, ninguém sabe se ele realmente está nesse nível. Já o Siddharth, tá. A classificação de nível nacional é simples, o poder desse caçador é igual ou maior do que o poder militar de uma nação inteira. Ou seja, um cara desses vale por todo um exército. E essa galera consegue limpar uma dungeon rank S sozinho. Agora você entendeu por que o Goto tinha essa necessidade de limpar uma dungeon rank S. Siddharth é o caçador mais forte da Índia, uma das figuras mais enigmáticas do manhwa. Tanto que nem imagem dele tem na wiki de solo leveling. Não existem dúvidas dentro do mundo do solo leveling que ele é um caçador de nível nacional. Mas fora disso, quase nada a gente sabe. Sabem também que ele é um receptáculo do poder dos governantes, e que ele deve possuir habilidades que colocam ele em pé de igualdade com os próximos da lista. Mas, infelizmente, o manhwa não dá nenhum detalhe sobre as suas habilidades, o que deixa a verdadeira força dele meio obscura. A falta de informações sobre seu poder e feitos torna qualquer menção ao nome dele um alerta para os outros caçadores, como um lembrete de que ele é uma força poderosa e imprevisível. Sua força, embora não totalmente revelada, é de fato indiscutível. Quinto lugar, a gente tem Christopher Reed, um dos caçadores mais notáveis dos Estados Unidos. E um cara bem orgulhoso. Típico de norte-americano, né?
O Reed também tem poder dos governantes e ele pode se manifestar em outro corpo. E ele vira esse cara sinistro, com um olho só e é muito forte mesmo. Mesmo que ele tenha um ego bem grande, ele não é burro. Ele é egocêntrico e tem noção do poder dele, mas ele não deixa isso subir a cabeça. Nem toma decisões ruins pura e simplesmente com base no teu ego. O cara é tão poderoso que ele já conseguiu enfrentar 3 monarcas, que são outros deuses que eu já comentei naquele vídeo que eu comentei antes, então vai lá dar uma olhada se você ficou com cara de interrogação, tipo, o que é um monarca? Pra você enfrentar 3 desses caras, que são basicamente divindades, pô, tu precisa ser muito brabo. 4. Liu Zigang. Liu Zigang, da China, é amplamente reconhecido como um dos caçadores mais formidáveis que o mundo já viu. Ele ocupa a posição de maior poder no teu país. Ele também é de nível nacional e ele também é receptáculo de governante. Ele é muito poderoso. O cara sozinho derrotou um dos gigantes do portal de Rank S lá no Japão. E essa luta aconteceu numa situação extremamente péssima pro Liu, porque foi dentro da água. Mas mesmo com todos os reveses, ele conseguiu dominar a luta e derrotou a criatura com relativa facilidade. Isso não apenas confirmou o seu status como um dos caçadores mais poderosos, mas também mostrou a profundidade do seu controle e habilidade em ambientes variados. Algo que muitos caçadores de elite não possuem. A classe dele é de lutador e ele usa 2 espadas. E tem uma velocidade muito acima da média, até mesmo para os caçadores de Rank S. E apesar da sua força impressionante, o Liu é conhecido como um cara humilde e gentil. Ele não se envolve em conflitos desnecessários e prefere resolver as disputas de forma pacífica, sempre buscando evitar o confronto. Ele é um cara bem equilibrado e que nem a gente viu lá com o Lennart, isso pode ser algo extremamente vantajoso. E agora vamos entrar no nosso pódio. Terceiríssimo lugar, Thomas André. Thomas André, o nome parece BR, mas não é. O caçador dos Estados Unidos é frequentemente considerado o mais forte do mundo. O cara tá no top 1 do ranking que eu falei lá no começo do vídeo. Ele é temido e respeitado por todo mundo que conhece ele e é uma figura central no cenário global dos caçadores. Mas o que realmente distingue ele de outros caçadores é a sua filosofia sobre o poder. Thomas acredita que a força é a qualidade que define qualquer ser ou caçador. E ele sempre se dedicou a aprimorar sua própria habilidade física e estratégica. E ele tem aquela vibe, de cara super poderoso, mas super brother, tipo o All Might de My Hero ou a Oi Todo de Jujutsu Kaisen, o best of friend, my brother. Qual o seu tipo de mulher? Ele é o caçador mais forte da Terra. Ponto. De força mesmo, soco, chute e tal. O cara é um tanque que bate, apanha, bate, apanha, bate, apanha. O auge da porradaria franca. E dessa lista ele é um dos que mais aparece ao longo do manhwa inteiro. Provavelmente você já sabe quem vai estar em primeiro, mas aqui era até onde a gente conseguia fazer algum mistério. Aqui na segunda a gente tem Sun Yu-Quan, o pai de Sun Jin-woo. E aí, tu sabia que ele tava na história nesse nível? Ele tem uma das histórias mais dramáticas e impactantes entre todos os caçadores. Nos seus anos de juventude, Yu-Quan trabalhava como bombeiro e acabou se apaixonando por uma mulher chamada Park Kyung-hye. Os dois se casaram e tiveram 2 filhos, Jin-woo e Jin-na. Alguns anos depois, portais começaram a surgir na Terra. Yu-Han largou a carreira de bombeiro para se tornar um caçador. E chegou a ser um dos primeiros caçadores Rank S da Coreia. Porém, como o sistema de classificação não existia naquela época, a sua força nunca foi oficialmente conhecida pelo público e ele não conseguiu aproveitar vários dos privilégios que um caçador de rank alto tem hoje em dia. 10 anos antes dos eventos de Solo Leveling, Yu-Han ficou preso em uma dungeon durante uma caçada, o que fez sua família acreditar que ele tinha morrido e deixado a sua esposa sozinha para criar os filhos. No entanto, Yu-Han foi encontrado e salvo pelos governantes, que lhe concederam seus poderes e lhe encarregaram de uma dura missão: dar um fim no novo monarca das sombras que estava prestes a nascer. Como não tinha como voltar para casa por conta própria, o Yu-Han não teve muita escolha a não ser aceitar a proposta deles. E ele já era muito poderoso antes de desaparecer, e ele não tinha o poder dos governantes naquela época. Aí, meu amigo, depois disso, esquece. O cara é final boss, o cara virou muito badass, o cara ficou brabo demais. O cara, nossa, o cara ficou outro nível. Aí, meu amigo, já era. Aí ele ficou muito forte. Eu poderia ficar aqui falando muito por horas e horas a fio, mas aí o vídeo ia ficar muito longo. Primeiro lugar, não tinha como ser outra pessoa: Sun Jin-woo. Ele começou sua jornada como o caçador mais fraco do mundo, classificado como Rank E e fadado a morrer em alguma dungeon de nível baixo por aí. Mas Sun Jin-woo não apenas sobreviveu, ele se tornou o caçador mais poderoso do universo. Ao se tornar o monarca das sombras, Jin-woo transcendeu o que significava ser humano. Ele encarnou o conceito de morte e imortalidade, tornando-se um ser que não apenas controlava a vida e a morte, mas também possuía a capacidade de subjugar a alma dos mortos, transformando eles em seu próprio exército, incorporando um poder que colocava ele acima de qualquer outro caçador conhecido. Eu vou parar aqui para não ficar dando muito spoiler. E aí, tu esperava essa segunda posição? Você acertou o que você tinha colocado lá no começo?
Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você foi bom no palpite. Se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha gostado do vídeo. Então se puder se inscrever no canal e deixar um gostei, vai ajudar muito no nosso trabalho. Eu vou deixar pra você conferir aqui outro vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, fui!